Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo traremos os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe Anos Iniciais. Olá, eu sou a Beca Elaine Joia. Vamos refletir sobre a hipótese numérica. O diagnóstico matemático ele é tão importante quanto o diagnóstico das hipóteses de escrita, pois é possível investigar os conhecimentos prévios que eles já possuem para podermos propor intervenções pontuais para que avancem seus conhecimentos. As sondagens aqui apresentadas estão no documento orientador e nos auxiliarão nas reflexões para esta análise das classificações de acordo com as primeiras ideias que os estudantes têm a respeito dos números. Vamos agora observar algumas sondagens. Ao analisar a escrita do estudante Gilson, observa-se o quanto sua produção está dissociada do sistema de numeração decimal. Utiliza letras conhecidas do seu repertório linguístico, como pseudonúmeros e pseudoletras, que podem ser considerados rabiscos numa tentativa de imitar o traçado dos números. Porém, como observamos aqui, não conseguimos reconhecê-los para representar os números que foram ditados. Vale destacar sua tentativa em escrever números, pois quando escreve o número 20, que é o primeiro da lista, fica evidenciado sua busca em acertar o traçado dos algarismos 2 e 0. Quando escreve o segundo número ditado, que é o número 66, fica claro que o estudante conhece a escrita do número 6, provavelmente pelo fato de representar a sua idade, como podemos observar aqui embaixo. Na escrita já do terceiro número, a produção demonstra sua preocupação em traçar o número 11 por dois desenhos que se aproximam da representação espelhada do número 1. Isso demonstra que o estudante, quando solicitado a escrever números, utiliza o seu repertório pessoal de elementos conhecidos para preencher o espaço da folha. A partir desta análise, pode-se destacar que a escrita desse estudante está no nível 1, que é o nível pré-numérico. E são os estudantes que não utilizam algarismos para escrever os números ou que podem articular os algarismos e letras ao mesmo tempo. Então, no primeiro nível, que é o nível 1, que ele é conhecido como pré-numérico, a principal característica é que as escritas numéricas desses estudantes, que eles não utilizam algarismos para escrever os números, ou ainda com aqueles estudantes que em suas escritas eles articulam algarismos e letras, ou seja, eles misturam letras com números. Vamos observar este outro registro de sondagem numérica e pensar quais são os saberes que este estudante possui. Na análise escrita da estudante Soraya, fica evidente a diferença de suas produções em relação às escritas numéricas de Gilson, pois em nenhum momento ela fica em dúvida quanto à utilização de algarismos para a representação dessas escritas e demonstra ter conhecimento dos mesmos. A estudante escreve de maneira convencional os números 20, 11 e 9, provavelmente por conhecer visualmente ou por ter certa familiaridade com a escrita destes números. Ao escrever os números 300 e 2022, utiliza alguns números que correspondem à escrita numérica, no entanto, não apresenta de maneira convencional. Porém, a tentativa se aproxima e muito da forma convencional, já que escreve 304 e 202. As demais escritas de Soraya reiteram os seus conhecimentos a respeito do que sabe em relação ao sistema de numeração decimal. Compreendeu que para escrever precisa utilizar números. No entanto, há que se observar que nas suas produções das 3 últimas escritas, a estudante está em processo de transição
em sua reflexão e já começa a relacionar o número falado ao número escrito, ficando evidente quando o ditado do número 147, ela já conhece 2 algarismos que compõem, já que escreve 817. Isso acontece de forma sistemática ao reconhecer o número 8 no ditado de 28 e no número 82, quando coloca o número 2. Diante dessa análise, podemos caracterizar a escrita dessa estudante em nível 2, que é aquele numérico inicial. Então, no nível 2, que é o numérico falado inicial, as principais características que são as escritas numéricas desses estudantes que compreendem que para escrever números é necessário utilizar os algarismos. Eles já não misturam as letras como na hipótese anterior. Escrevem de forma convencional alguns números familiares ou de uso frequente em sua rotina. Vamos analisar outra sondagem. Na escrita realizada pela estudante Ana Cecília, fica claro sua preocupação em articular o número falado com sua versão escrita. E neste processo, muitos ajustes são realizados pela estudante, bem como um constante processo de reflexão no que se refere à escrita, baseada na fala e seu valor posicional. A escrita apresentada se difere dos exemplos 1 e 2, pelo fato de Ana Cecília não ter mais nenhuma questão em relação à utilização de números para escrever, e diferentemente da escrita da Soraya. Ana se preocupa com a quantidade que o número representa e se apoia muito na fala para escrevê-los. A estudante escreve de maneira convencional os números 300, 15, 2023 e 27. Provavelmente por conhecer visualmente a escrita desses números, ou mesmo no caso das dezenas, se apoia na propriedade do valor posicional dos números, como no caso do número 27. Quando escreve 1471 para 1471, para escrever 382, ela coloca 3.000 e acrescenta 82. Para a escrita de 1008, ela coloca primeiro 1008. Diante desta análise, podemos caracterizar a escrita do estudante no nível 3, que é o numérico falado, pois ela já conhece alguns números e já começa a se apoiar na propriedade do valor posicional, principalmente no caso das dezenas. Então, temos aqui o nível 3, que é o numérico falado 1. A principal característica é que as escritas numéricas dos estudantes que relacionam o número falado já com números escritos. Eles já conhecem os números nós, que são aquelas dezenas cheias, como conhecemos, porém eles têm dificuldade na escrita de números compostos por zero intercalados. Eles conhecem os números frequentes ou familiares em seu cotidiano, principalmente de 2 ordens, e já generalizam os números. Vamos agora para a lista produzida pelo Alex, que evidencia seus conhecimentos e sua compreensão em relação ao sistema de numeração decimal, bem como o que se refere ao ensino dos números no âmbito escolar. A escrita do estudante Alex, que apesar dos seus 10 anos ainda encontra dificuldade para escrever números, principalmente aqueles compostos pela ordem dos milhares. Assim como a escrita de Ana Cecília, demonstra também a preocupação em articular o número falado com o número escrito. Neste processo, muitos ajustes são realizados pelo estudante, bem como constante reflexão no que se refere à escrita baseada na fala e seu valor posicional. O que diferencia a escrita do estudante Alex da escrita da Ana Cecília é o fato de que o estudante já apresenta valor posicional em muitos dos números ditados. Como podemos observar, ele escreve pelo menos convencionalmente 5 números da lista, demonstrando uma reflexão maior no que se refere à escrita baseada na fala.
O que diferencia a escrita produzida pelo Alex daquela realizada por Ana Cecília é o fato de que o estudante já apresenta valor posicional em muitos dos números digitados. Mas carrega ainda a hipótese segundo a qual a escrita de um número é baseada na fala, quando precisa escrever as centenas de milhar como a ordem dos milhões. Lembrando que a lista utilizada aqui é a do 5º ano, ela possui um nível de complexidade maior que a dos anos anteriores. Então, se faz necessário ditar aqui os números citados para diagnosticar que os estudantes do 5º ano já compreenderam a grandeza numérica envolvida. Diante desta análise, caracteriza-se a escrita desse estudante em nível 4, que é o numérico falado 2. Então, o nível 4, que é o numérico falado 2, eu tenho os estudantes que já compreendem que o número representa. No entanto, a sua escrita também é baseada na fala. Possui números ditados de forma aditida e decomposta, conhece os números nós, escrevem de forma convencional, na ordem das dezenas de milhares, porém temos que nos atentar, escrevem convencionalmente pelo menos 5 números da lista. E por fim, temos aqui a lista produzida pela estudante Ana Clara. Ao analisar a sua escrita, pode-se observar o quadro que Ana já compreendeu as propriedades da geração do sistema numérico. Então, nós podemos observar aqui que todos os números ditados pela professora foram escritos de maneira convencional, pela estudante apresentando seus conhecimentos de escritas de número e a compreensão de suas propriedades. Uma observação em relação à próxima sondagem a ser realizada com Ana Clara é que ao elaborar a lista é preciso garantir a ordem dos milhões para que você, professor, possa analisar seus conhecimentos. Então, não podemos ditar listas de anos diferentes. Diante dessas observações de escritas numéricas que compõem a lista produzida por Ana Clara, pode-se observar que ela está no nível 5, porque escreve de forma convencional os números. Mesmo que a Ana Clara tivesse escrito um número não convencional, ela estaria no nível 5. O nível 5, que é o numérico posicional. Neste nível, os estudantes compreendem o valor posicional dos números. E lembrando, ele pode escrever de forma não convencional somente um dos números ditados.